Você já parou para pensar como uma guerra na Europa mudou para sempre o destino do Brasil? Pois é, essa história começa no século XVII, quando Portugal foi absorvido pela Espanha. Isso colocou o Brasil, que na época era o rei do açúcar, no meio de uma treta gigante entre a Espanha e a Holanda. Os holandeses eram os donos das rotas marítimas. Sem eles, o açúcar brasileiro não chegava na Europa. Era um negócio lucrativo para todo mundo. Mas com a União Ibérica, a parceria virou briga. Os holandeses, querendo garantir sua parte no bolo do açúcar, decidiram atacar a Espanha onde mais doía, nas suas colônias. E foi assim que eles vieram parar aqui no Brasil, ocupando o Nordeste açucareiro por quase 25 anos. Essa ocupação holandesa não foi só uma invasão militar. Eles não vieram só para brigar. Eles vieram para aprender. Durante todo o tempo que passaram aqui, os holandeses estudaram cada detalhe da produção de açúcar, desde o plantio da cana até a organização dos engenhos. Foi praticamente um curso intensivo de como ser o rei do açúcar. E quando eles foram finalmente expulsos, levaram todo esse conhecimento embora. Para onde? Para o Caribe. Lá, eles usaram tudo que aprenderam no Brasil para criar uma nova e poderosa indústria de açúcar. E foi aí que o nosso monopólio, que durou quase um século, foi por água abaixo. Com um novo concorrente forte no mercado, a economia do açúcar brasileiro entrou em colapso. No final do século XVII, o preço do açúcar caiu pela metade e nunca mais se recuperou. As nossas exportações despencaram para menos da metade do que eram no auge. Imagine só, a renda gerada pelo açúcar brasileiro caiu para um quarto do que já tinha sido. Isso foi um baque gigantesco para a economia de Portugal, que dependia enormemente desse dinheiro. A moeda portuguesa desvalorizou tanto que ficou claro o tamanho do rombo que o fim do monopólio do açúcar causou. O Brasil, que antes era a galinha dos ovos de ouro, viu sua principal fonte de riqueza minguar drasticamente. Enquanto o Brasil lidava com a crise do açúcar, outras potências europeias, como a França e a Inglaterra, estavam de olho no enfraquecimento da Espanha. Eles viam a América Espanhola como um prêmio gigantesco, pronto para ser conquistado. A ideia era criar bases estratégicas no Caribe, instalando colônias com objetivos militares, prontas para um ataque em grande escala. Por isso, franceses e ingleses começaram a povoar ilhas como a Martinica e Barbados. Mas eles tinham um plano diferente do nosso. Em vez de grandes fazendas com mão de obra escravizada, a ideia inicial era criar pequenas propriedades com colonos europeus. Isso servia ao propósito militar, criando uma população de soldados em potencial. Para atrair essa gente, valia de tudo: promessas, propagandas e até recrutamento de criminosos e pessoas sequestradas. A cada colono era prometido um pedaço de terra, que seria pago com o trabalho futuro. A Inglaterra, em particular, teve muito sucesso nisso. O século XVII foi uma época de muita agitação política e religiosa nas Ilhas Britânicas. E muita gente estava disposta a ir para a América em busca de uma nova vida, mesmo sob condições duríssimas. Empresas foram criadas para financiar essa migração, explorando essa mão de obra europeia que se tornara barata. A Inglaterra tinha um excedente de população, gente que estava saindo do campo e vivia em condições precárias, disposta a aceitar um regime de servidão temporária em troca da passagem e da chance de ter um pedaço de terra. Esses colonos assinavam contratos de 5 a 7 anos, trabalhando em troca de sustento e da promessa de uma recompensa no final. O tratamento que recebiam era muitas vezes tão ruim quanto o dos escravos africanos. No começo, muitas dessas colônias deram um prejuízo enorme. As que se instalaram na América do Norte, por exemplo, não encontravam um produto de exportação que valesse a pena. O que eles produziam lá, a Europa já produzia. E o custo do transporte era altíssimo. Essas colônias do norte poderiam ter sido um fracasso total, mas nas colônias do sul, e principalmente no Caribe, a história foi outra. Lá eles encontraram produtos como o tabaco, que tinha um mercado promissor na Europa. A produção desses itens se adaptava bem ao sistema de pequenas propriedades, o que permitia que as companhias colonizadoras tivessem lucro e os governos vissem suas milícias crescerem. Com o sucesso do negócio, a busca por mão de obra na Inglaterra se intensificou. Chegou a um ponto em que o sequestro de adultos e crianças virou uma calamidade pública. Mesmo assim, a população europeia nas Antilhas cresceu absurdamente. Só a ilha de Barbados, em 1634, já tinha mais de 37 mil habitantes europeus. Essa nova economia, baseada em novos produtos e um novo modelo de colonização, foi a grande concorrente que surgiu para o Brasil no século XVII. O que essa história toda nos ensina? Ela mostra como o cenário global pode mudar o destino de um país de uma hora para outra. O Brasil, que era o centro de uma economia rica e próspera, viu seu império de açúcar
açúcar desmoronar por causa de uma guerra distante e da ascensão de novos concorrentes. A ocupação holandesa não foi só uma batalha, foi uma transferência de tecnologia que criou um rival poderoso. Ao mesmo tempo, a Inglaterra e a França, com seus próprios problemas e ambições, iniciaram um modelo de colonização completamente diferente, que acabou se mostrando extremamente competitivo. A história da América é essa teia complexa de interesses econômicos, conflitos políticos e movimentos de pessoas, onde o sucesso de um pode significar a crise do outro. E essa é a incrível história de como o Brasil perdeu o monopólio do açúcar e como o Caribe se tornou o novo centro da economia tropical. Uma reviravolta que moldou o continente americano e cujas consequências sentimos até hoje. Se você curtiu essa viagem pela história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!